Fala meu povo, beleza? Léo aqui e no vídeo de hoje, faltando menos de uma semana para o Natal, o livro não poderia ser outro. Vou falar um pouquinho sobre um conto de Natal do Charles Dickens. Para começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, né? O Charles Dickens, ele foi um autor britânico que viveu entre 1812 a 1870. Ele é considerado o principal romancista ali da era vitoriana e ele tem duas obras que são mais conhecidas aqui no Brasil, que é Um Conto de Natal e também ali o Oliver Twist, a história lá do órfão que precisa se virar nas ruas ali de Londres. Falando um pouquinho sobre esse livro, sobre Um Conto de Natal, é um livro curto, tem menos de, acho que tem umas 200 e poucas páginas no máximo, coisa de 200 páginas, nessa versão pequenininha aqui, linda da Antofágica. E conta a história do Scrooge, que é um velho, um homem ali que odeia o Natal, super avarento, super avesso às pessoas, avesso a comemorações, só focado em ganhar dinheiro e não repartir esse dinheiro. E ali na véspera do Natal ele é visitado por um fantasma do antigo sócio dele que faleceu. E a partir disso esse espírito anuncia que virão outros 3 espíritos ali visitar ele nas próximas horas, nas próximas noites ali. Então ele recebe a visita do espírito do passado, do Natal passado, do presente e do Natal futuro. E aí cada um desses espíritos leva ele para vários momentos, alguns momentos obviamente do passado, alguns momentos que estão acontecendo ali na noite da celebração de Natal, e o último mostra o que está por vir. Particularmente, ele não é um livro que tem um super plot twist. Na verdade, eu achei que ele não tem, entre aspas, nada de especial, porque é aquela típica história. Porque, na verdade, a gente já viu, provavelmente, muitas referências que vieram desse livro, então a gente acaba conhecendo a história. Tá? Então, basicamente aquela história do cara que não gostava do Natal, e daí ele recebe uma visita, acontece alguma coisa e ele passa a gostar do Natal. Então, basicamente, trazendo de maneira muito simplória, o livro é sobre isso, né? Obviamente ele provoca algumas reflexões, né, sobre como a gente está conduzindo a nossa vida, sobre como a gente está vivendo o Natal, como a gente está partilhando e se relacionando com outras pessoas. Então, por isso eu acredito que é um ótimo clássico. Mas é mais legal ainda entender que tudo que a gente acaba consumindo de filmes e coisas sobre o Natal são vindas desse livro aqui, são referências desse livro aqui. Então se você já assistiu O Expresso Polar, se você já assistiu aquela animação da Disney com o Tio Patinhas, que é um conto de Natal, então tem o próprio livro, acho que tem alguns filmes também, que é ou um conto de Natal, tem um com o Jim Carrey, que é também uma animação, tem algum com, acho que Bill Murray, que com atores mesmo. Então, essa é uma história que acaba já sendo bastante batida, mas ela não deixa de ser importante. Então, eu acredito que seja um livro sensacional. Eu deixei ele para ler justamente agora, perto do Natal, para ter esse feeling e também para ser o momento mais adequado, né? Eu gostei bastante do livro, é super fácil de ler, é uma história muito simples, mas é uma história muito reflexiva, né? Gera uma reflexão que a gente já está acostumado, mas acaba que a gente ainda não faz, né? Essa atenção aos relacionamentos, esse momento de união. Então, isso é muito legal, porque muitas pessoas que vão ler esse livro vão se ver muito como o Scrooge, não como os outros personagens. Vão ver como se o velho que não gosta de Natal, reclama que todo mundo celebra e tá tudo ruim, e tá todo mundo fingindo que tá tudo bom, festejando. Mas é exatamente sobre isso o livro. Eu recomendo bastante, é um livro bem tranquilo de ler, curto, então vale a pena a leitura. E é legal você ver as referências que saíram dele. Uma outra curiosidade também é que esse livro foi escrito em menos de um mês. O Charles Dickens estava apertado, precisava pagar as contas, foi lá e fez um conto de Natal e acabou se tornando um dos maiores sucessos dele. Então isso também é uma coisa interessante. E é muito legal duas coisas, né? Primeiro, sobre os livros do Charles Dickens refletirem muito a vivência dele, que foi uma pessoa que
tinha uma boa vida, estudava em escola particular, aí o pai foi até preso por causa de dívida, porque precisava manter as aparências, etc. Com 12 anos ele teve que ir para trabalhar numa fábrica, e aí ele conheceu a vida de sofrimento. Então, tanto no Oliver Twist como no Conto de Natal, você vê muito essa referência do que o Charles Dickens viveu. Outra coisa também muito interessante que ele faz é que ele utiliza de propósito o nome e sobrenome dos personagens serem relacionados com a característica dele. Então, por exemplo, Oliver Twist, twist em inglês é se virar, pode ser usado como uma expressão para se virar, e o Oliver Twist ele precisa se virar, porque ele é um órfão. Do mesmo jeito, aqui tem, por exemplo, o Bob Cratchit, que é um dos funcionário do Scrooge, e o Bob Cratchit, Scratchit pode ser traduzido como Cratchit pode ser traduzido como Scratchit, que é arranhar, né? Como é ralar, como se fosse uma expressão para ralar, porque ele trabalha duro e ele rala. Então é legal pensar que todos os nomes e sobrenomes que o Charles Dickens usam são uma forma ali de contar um pouquinho mais sobre o personagem. Eu ainda não li o Oliver Twist, agora eu fiquei bem empolgado para ler porque eu gostei muito da leitura, eu estava um pouquinho preocupado, achei que esse livro ia ser maçante, achei que ele ia ser chato, ele não foi. Como eu falei, ele não tem nada super de especial, até porque eu já tinha visto o Expresso Polar, o Grinch, então todas essas histórias da pessoa que não gosta de Natal, acontece alguma coisa e começa a gostar. Mas ainda assim, um clássico sensacional e um ótimo clássico de entrada. Para quem nunca leu um clássico, é um livro perfeito, vai ser tranquilo, vai ser super rápido, você lê ali em 1 dia, 2 dias se você quiser. Então, super tranquilo e valeu super a pena a leitura. Também recomendo essa edição aqui da Antofágica, que é linda e é muito legal porque no final das edições aqui elas são comentadas, então é muito legal entender profissionais trazendo ali a visão sobre o autor, sobre a obra e de onde que veio, qual era o contexto. Então é muito legal entender isso também, tá? Então fica aqui a minha recomendação para esse Natal, um conto de Natal. E não se esqueçam, gente, vídeo toda quarta-feira, não se esqueçam de se inscrever, curtir, dar like, comentar. E aproveitando, né, por que não, um Feliz Natal para você. Valeu, tchau, tchau.